Como resolver problemas do seu cavalo? Fala pessoal, hoje estamos aqui, vamos gravar o nosso último vídeo da temporada Estados Unidos. Estamos voltando para o Brasil, em breve vamos divulgar, vamos abrir a nossa agenda aí para cursos, assessoria, aulas. Qualquer dúvida, informação, manda mensagem para nós no direct, que a gente irá responder dentro da medida do possível. Queria agradecer a todo mundo que tem nos acompanhado nesses vídeos durante essa temporada. Queria agradecer a Vanessa, que é quem faz os vídeos e quem edita os vídeos e posta os vídeos para nós. E é isso aí, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre problemas, como a gente resolve a maioria dos problemas do nosso cavalo. Nesses anos que eu passei aqui, uma coisa que eu percebi é que muitas vezes é a gente mesmo que causa os problemas do nosso cavalo. Nosso cavalo, naturalmente, ele não tem problema. Ele está na natureza, pastando, galopando, correndo. Então, quando aparece algum problema, é porque alguém causou o problema. E, normalmente, quem causa o problema é quem monta o cavalo. Nem sempre é o treinador, como tem outras pessoas, não é sempre a mesma pessoa que monta, que apresenta, mas nem sempre é o treinador, às vezes é a pessoa que está montando, que está apresentando, que pode gerar esse problema no cavalo. E qual é a forma que eu vejo mais simples que eu aprendi de resolver os problemas do nosso cavalo? É voltando para trás, voltando na base dos cavalos, voltando para trás. Se está dando problema no galope, volta para o trote. Se está dando problema no trote, volta para o passo. Sempre que apresentar qualquer problema, volta para o passo, fortalece no passo, depois vai para o galope de novo. Isso em todas as manobras, em tudo que a gente for fazer. Uma outra coisa muito boa quando aparece problema é tirar os cavalos do local de treinamento. Então está com problema na pista, sai para caminhar na estrada, vai para o campo, o cavalo que não mexe com boi, vai mexer com boi, porque tudo isso distrai a cabeça do cavalo, relaxa e deixa o cavalo mais tranquilo, sem estar com foco naquele problema que a gente vai trabalhar. Então, nesses 4 anos que eu passei aqui nos Estados Unidos, 3 anos eu passei trabalhando exclusivamente num rancho, que é onde eu estou, de amadores. Então, eu sempre treinei, preparei cavalos para os amadores apresentar. O que eu vejo, o que eu mudei, o que eu aprendi nesse período aqui? Que nós temos que fazer os nossos cavalos o mais fácil possível, a gente tem que treinar eles o mais fácil possível para que os amadores consigam montar e fazer todas as manobras com mais facilidade possível para poderem fazer boas apresentações. Então é justamente isso que eu vejo que esse programa que eu venho trabalhando tem me ajudado muito nisso. Justamente em treinar fácil o cavalo, deixar sempre o branco no preto, o mais claro possível para ele entender. Então se eu estou caminhando meu cavalo, eu quero que ele vá para a esquerda, eu peço para ele ir. Move a paleta. Eu não preciso pegar na boca, não preciso bater a perna. Eu só quero que toda vez que eu encoste a minha rédea aqui na cernelha dele, ele mova a paleta. Eu solto. Então eu vou pedir para ele, move a paleta. Eu solto. Vou pedir de novo, move a paleta. Eu solto. É isso que eu quero do meu cavalo, eu quero que seja fácil. É claro, vai dizer, Gabriel, mas eu vou pedir para o meu cavalo, ele não vai vir. Aí eu vou entrar com uma correção um pouco mais severa, mas eu sempre vou pedir para o meu cavalo, porque eu quero justamente, ó, minha perna está longe do meu cavalo, a minha guiada está simples na cernelha do meu cavalo, sai da minha rédea, eu vou buscar deixar o mais fácil possível tudo para o meu cavalo, sempre pensando nisso. Quanto mais fácil for o treinamento, mais fácil o cavalo vai entender, mais fácil vai ser para a gente treinar e futuramente mais fácil vai ser para a gente apresentar o cavalo. Agora eu vou dar alguns exemplos do que a gente pode fazer aqui nos exercícios, nas manobras, tanto na guiada, no spin, no círculo, as formas que a gente vai mexendo e vai apresentando e de que forma a gente vai buscando essa leveza, essa facilidade de deixar claro as coisas e a gente ter resultado no nosso treinamento. Tá bom?
Então, eu vou falar rapidamente aqui das manobras, até para o vídeo não ficar muito grande. Vou falar um pouquinho de cada manobra. Agora eu vou começar então na guiada. Guiada, tanto no passo, trote e galope, o processo vai ser o mesmo. O que vai mudar vai ser a velocidade que o nosso cavalo vai estar. Na guiada, é aquilo que eu falei do metro. Vamos pegar o metro, a manobra guiada, como se fosse 1 metro. E vamos abrir esse 1 metro em centímetros. O que eu preciso ter para o meu cavalo guiar? Eu preciso que ele mova a paleta, eu preciso que ele esteja leve na frente, eu preciso que ele conecte na minha mão, eu preciso que ele depois colete, eu preciso que ele levante o corpo. Então cada um desses passos é 10 centímetros dentro do meu metro. E para o meu metro ficar pronto, eu tenho que trabalhar tudo isso separado. Então, a primeira coisa que eu faço, quando eu vou trabalhar guiada nos meus cavalos, é abaixar a mão e mover a cernelha. Guiei. Toda vez que eu guiar o meu cavalo na cernelha, eu quero que ele mova a paleta dele. Então, eu movi a minha mão para o lado, eu quero que ele venha. Ele não veio, eu puxo um pouco mais. Ele veio, eu solto. Então, eu vou sempre pedir para o meu cavalo. Ó, guiei, parei a mão. Opa, já veio. Não veio o que eu queria? Puxo e solto. Vou fazendo quadrados aqui, virando 90 graus mais ou menos. Soltei a rédea de novo, mão na cernelha, aí ó, 1, 2 passos eu solto, tá na reta de novo. Ó, de novo, mão na cernelha, repara a minha mão aqui, ó. A minha mão fica na altura da caixa, aqui na frente do pito da sela, aqui na frente da cabeçada da sela. Ó, de novo, parei a minha mão, só pedi. Ele veio, esse potro já está dentro do programa há bastante tempo, então é fácil para ele, qualquer correção ele vem. Ó, pedi, ele veio, eu não preciso pegar a boca do meu potro para fazer ele mover a paleta. Simplesmente eu peço, ó, ele não veio do jeito que eu queria, aí eu puxo um pouco mais. Veio, beleza, solto. Não me preocupo com cabeça, com pescoço, nada. De novo, guiei, aí ó, melhorou. Guiei, demorou, vou, puxo, solto. Desequilibro o meu cavalo, porque toda vez que eu desequilibrar ele vai buscar o equilíbrio sozinho. Então, de novo, guiei meu cavalo, aí, veio, beleza, agora meu cavalo está conectado na minha mão para mover a paleta. Aí, ó, já baixou a cabeça, sem eu mexer em nada, só porque eu estou movendo a paleta dele. O que é o segundo passo? Então, eu conectei o cavalo na minha mão aqui, comigo, eu vou agora começar a coletar o cavalo na guiada. Então, eu volto para o passo 1, que é a guiada na cernelha, para conectar, conectou, agora eu vou para o passo 2. Começo a usar minha perna de dentro para ele coletar. Aí, ó, coletou, eu paro a minha mão e uso as minhas pernas para botar um pouco mais de impulsão para ele coletar. Aí, coletou, eu solto. Guiei de novo. Já moveu a paleta, peguei as duas mãos, aí, ó, coletou, eu solto. Então, é isso que eu quero. E veja bem, daqui nessa hora da coletada do cavalo, não necessariamente eu preciso usar, aí, ó, o guiei, ele já coletou sozinho, ó. Sozinho, já veio para minha mão. Porque é isso que eu quero dele, é guiar o meu cavalo na mão e ele vir para o lugar dele, que ele sabe onde é o melhor para ele. E aqui a minha perna, eu vou trabalhando ela conforme o cavalo vai dizendo que eu preciso trabalhar. Se ele está com o lado de dentro mais duro, eu vou usar mais a perna de dentro e a perna de fora eu deixo longe. Se ele está com a paleta de fora mais dura, eu tiro a minha perna de dentro e uso um pouco mais a minha perna de fora para amolecer, para quebrar o corpo dele, para ele se encaixar no meio da minha rédea e no meio da minha perna. Aí eu estou sem perna, rédea solta, vou guiar ele para o meio de novo, vamos ver como é que ele vai vir. Aí, ó, coletado, conectado e coletado. Parei, levantou a cabeça, não tem problema. Não é esse o foco agora de postura. Mas conforme eu vou trabalhando, ele vai abaixando, ele vai relaxando. Aí, ó, suspirou. Porque ele está entendendo, está fácil para ele. Não está sendo um trabalho difícil. E, claro, conforme o tempo eu vou aumentando a exigência e a evolução da manobra. Mas então essa é as duas principais questões para ter uma guiada boa. É deixar o cavalo conectado na mão e depois coletar o cavalo. Muitas vezes a gente quer fazer tudo isso no mesmo tempo. A gente quer pegar 1 metro e pulando de metro em metro. Só que a gente precisa abrir esse metro em centímetros e fazer o passo a passo para o cavalo, para a compreensão do cavalo
ficar fácil, ficar o preto no branco, ele saber o que ele está fazendo e por que ele está fazendo aquilo. Agora eu vou falar um pouquinho de spin, o que é uma coisa que eu vejo aqui, que eu acompanhei as provas, muitas provas de amadores, um dos grandes problemas dos amadores nos spins é a entrada do spin. Porque muitas vezes o cavalo é spinador e o cavalo acaba, porque ele não entrou direito no spin, acaba estragando o spin na hora da prova. Então algumas dicas, assim, algumas coisas que eu faço é exatamente o que a gente falou da guiada, é fazendo a manobra do spin. Pega a manobra e abre ela, pega ela como se fosse 1 metro e abre ela em centímetros, passo a passo. Volta no passo a passo do spin. O que eu quero no spin? Primeira coisa, é aquilo que a gente continua falando, fácil. Tem que ser guiado fácil, ele tem que entrar fácil, tem que ficar fácil. Primeira coisa, ó, primeira coisa no meu spin, tô com 2 mãos porque é um potro, ó, eu já me preparei aqui, ele vai pedir alguma coisa, ele já está esperando por mim. Então eu quero chegar aqui, abrir a minha perna de dentro, guiar o meu potro e quero que ele entre. Aí, ó. Tirei as pernas, a minha mão está baixa, é isso que eu quero que ele abra a mão para trás e cruze a mão. E aqui eu quero que ele fique aqui, ó. Por mais que não está correto o spin, eu sei que o spin não está correto, não está bonito, não está rápido. Mas eu guiei o meu cavalo e ele entrou na manobra. É isso que eu quero do meu potro. Eu quero que esteja isso muito firme na cabeça dele. Ó, toda hora que independente se está alto ou baixa a cabeça, abriu a perna de dentro, guiou, e ó a minha guiada aqui, é na frente da cabeçada. Guiou, ele entrou, abaixa a mão. É aqui o spin. Aqui que ele tem que querer. Ah, Gabriel, botou o cavalo no spin, eu vou botar meu corpo para frente para ver se ele vai sair. Aí, ó, saiu um pouquinho, eu vou, mexo lá, cara, aqui dentro que é bom, lá fora é ruim. Então, é isso aqui que eu tenho que deixar claro para o meu cavalo, o que é o bom, o que é o ruim. Ó, vamos de novo, vai sair? Aí é ruim, vem para cá. Opa, aqui é melhor. Então eu deixo claro para ele o que eu quero. Agora, o segundo passo do spin, guiei, ele entrou. Beleza? Guiei meu cavalo para o spin, ele entrou. Agora quero que ele entre e eu vou começar a trabalhar o segundo passo, que é coletar o meu cavalo dentro do spin, para ele fechar o corpo e eu poder aumentar a velocidade dele. Então, vou lá de novo. Ó, tirei a perna, aí, ó, já abriu a mão e cruzou. Não se bateu, não pulou, entrou certo. Agora eu vou coletar um pouquinho a paleta de fora, ó, já levantou lá, ó. Tem uma quina ali para nós trabalhar, que bom, vamos trabalhar. Então, eu já dei uma mexidinha naquela quina, mexi, veio para o lugar, eu solto, bato a minha perna de fora, que ele está com a costela aqui um pouquinho dura, faço ele movimentar, ó. Aí, ó. Bati de novo, faço ele movimentar, vem para o lugar sozinho. Tiro a perna, aí ó, já veio para o lugar, endureceu um pouquinho, mexo lá nele, mexo nele, entro a minha perna, aí ó, já pensou em vir para o lugar. E tiro a minha perna, solto ele, eu deixo ele procurar vir para o lugar, eu deixo ele achar a saída dele. E quanto mais eu colocar pressão, mais ele tem que fechar o corpo, e mais ele tem que vir para o shape no spin. Sozinho, fácil, sem perna. É isso que eu quero do meu potro. Vou ali, parou. Levantou a cabeça, não tem problema, é potro. Eu não estou preocupado com a altura de cabeça, estou preocupado com a mente dele, com o movimento do corpo dele. Aí, ó, guiei. Já entrou leve, bem de novo. Vou pegar um pouquinho mais. Aí, ó, peguei para coletar, ele já veio na minha mão. Agora eu posso usar o som e a perna de fora para acelerar. E tiro a perna. Acelerou um pouquinho. Som e perna de fora. Aí, ó, veio para minha mão, que saiu um pouquinho lá, mexo. Vem para minha mão, perna de fora. E vocês podem ver, a intenção dele é ficar aqui dentro. Ele agora está numa fase que ele está entrando no shape e saindo do shape, entrando no shape e saindo no shape. E eu deixo ele sair, porque eu quero toda vez que eu guiar ele aqui, ó, abrir a perna de dentro, guiei a mão, ele já entrou. E vocês reparem que ele já entrou um pouco melhor do que da primeira vez. Ó, vou pegar ali na cara dele de novo para coletar, endureceu, vou mexer. Aí eu deixo ele se achar aqui, ó, ele está errado, mas eu deixo ele se achar. Aí, ó, melhorou, aí, ó, veio para a mão. Aí, boa.
Já melhorou, veio para a mão, aí, ó, quebrou. Eu solto, paro. É isso que eu quero que ele entenda. Ó, o bom é que toda vez que ele guiar, que ele me coletar um pouquinho, eu tenho que erguer a coluna e entrar na posição. O mais natural possível. Vamos ver uma vez mais para o outro lado. Guiei, abri a perna de dentro, olha a mão dele. Ele já abriu a mão de dentro para trás e já entrou. Melhor do que a primeira pedida. Então isso é bom. Então eu não tenho por que ser áspero na correção com ele. Olá, dou tempo para ele. Pego na cara dele agora, endurecer um pouquinho, entro na perna de fora, mexo na boca dele, perna de fora, mexo na boca dele. Aí, ó. Oh. Então, é isso que eu busco no meu potro, essa leveza, essa facilidade que eu quero. Vou pedir para ele entrar. Ó, pedir. Ah, Gabriel, não entrou agora, foi para trás, o que tu faz? Mão de dentro, perna de fora. Entrou? Eu paro de novo. Lembrando, ó, agora deu problema na entrada do meu spin. Então eu vou corrigir a entrada. Guio, tiro a perna de dentro. Aí, ó, já veio. Ah, e se ele não vem, Gabriel? Mão de dentro, perna de fora. Entrou, deu uma, duas cruzadas, para e vai de novo. Ó, só pede. Pedi e tirei a perna. Aí, ó, já entrou. É isso que eu quero. Quero deixar claro para ele, mas é uma coisa de cada vez. Deu probleminha aqui agora na entrada, que ele foi para trás, eu volto para trás. Vamos na entrada do spin. Vamos deixar isso aqui firme. Do outro lado, abri a perna e guiei. Ó, boa, não entrou. Mão de dentro, perna de fora. Foi, eu paro. De novo, ó, abri a perna, guiei. Não foi? Mão de dentro, perna de fora. Aí, parou. Abri a perna, mão de dentro. Aí, ó. Isso aí. Simples, é só isso que eu quero. Abrir a perna, tu tem que sair. Boa. Vou de novo, ó. Abri a perna e guiei. Ó, demorou para vir. Mão de dentro, perna de fora. Parou. Vamos trabalhar aqui, ó. De novo. Vamos lá pro lado. Aí, ó, tá esperando. Guiei, abri a perna, ó. Boa. Saiu leve. Saiu leve. É isso que eu quero. Fica aí, bonitinho. Aí, ó, parou, mascou, porque ele entendeu. Vamos pro outro lado. Guiei. Aí, ó, entrou fácil de novo. Oh. Então, toda vez que eu evoluí o estágio, vocês viram agora aqui. Eu comecei o spin, ele começou entrando bem. Eu comecei a corrigir ele dentro do spin para buscar o shape. Ele começou a sentar, começou a dar problema na entrada do spin. Então, o que adianta eu ficar tentando forçar ele, arrumar o shape dele se a entrada está ruim? Volta, é o que a gente falou, volta para trás. Volta para trás na etapa de entrada do spin, arruma a entrada do spin. Agora eu posso guiar ele, entrou no spin, ficar no spin e arrumar o shape dele de novo. Mas toda vez que aparece um problema, volta e resolve, para não dar problema na frente depois.